Fique por dentro de tudo que acontece na política no Brasil e no mundo. Está começando mais um Plantão Nacional. Bolsonaro é conhecido por abandonar seus aliados quando as circunstâncias apertam. Mas, no julgamento na primeira turma do STF sobre a denúncia de tentativa de golpe de Estado, o cenário foi diferente. Foi ele quem se viu isolado. Seus antigos cúmplices não hesitaram em defendê-lo, buscando justificar suas ações e afirmar que não houve golpe. A situação revela uma inversão de papéis, onde o ex-presidente, ao invés de deixar para trás, agora é deixado à própria sorte, enquanto seus aliados tentam minimizar a gravidade dos acontecimentos. O Bolsonaro tem fama de que larga os seus companheiros pelo caminho, né? Está largando a Zambelli, agora é a próxima. Sim. Mas hoje, quem foi largado foi ele, porque todos os seus cúmplices não perderam um minuto para defender o Bolsonaro, para tentar dizer que não houve golpe, nada. Já ficou claro para todo mundo que houve uma tentativa de golpe. Só que cada um deles diz que a culpada é o outro, não é ele, né? Então, esse julgamento ficou um pouco sem graça, porque não houve uma reação de ninguém. Ninguém tentou confrontar a acusação no sentido político. Houve confrontações jurídicas, técnicas, que eu acho até que a principal é que ele deveria ser julgado no plenário. Eu acho que deveria ser, seria a melhor solução, mas ninguém tentou fingir que não havia. No início do debate, eles tentaram dizer que não houve nada. Hoje não aconteceu isso. E uma coisa engraçada também é que é muita contradição, porque alguns advogados falaram que não tiveram acesso às provas e tal. Outros disseram que foram inundados por informações, 50 mil páginas, que ninguém consegue ler aquilo. Então, está meio... Excesso. A sessão de ontem da primeira turma do Supremo Tribunal Federal não foi apenas mais um julgamento, mas sim um marco no fortalecimento da democracia e do Estado de Direito no Brasil. Foi uma resposta firme da sociedade à maior ameaça à democracia desde o golpe de 1964. A atuação do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, foi fundamental nesse processo, destacando o compromisso com a justiça e a preservação das instituições. Este momento reflete a importância de proteger nossa democracia frente a qualquer tentativa de subversão. Um ato de pleno exercício da democracia, do Estado democrático de direito e uma resposta da sociedade à maior ameaça que a democracia brasileira sofreu desde o golpe de 64. E, nesse sentido, eu destaco a atuação do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que com celeridade, com equilíbrio, fez o seu relatório, um relatório que é um exemplo de descrição de todo o que está sendo, de tudo o que está sendo julgado. Mas eu queria destacar também que quando Paulo Gonet foi indicado por Lula, lá no final, em novembro de 2023, eu disse aqui no J10 que tudo que não poderia acontecer com Paulo Gonet seria ser lembrado, ser relacionado de alguma forma ao seu antecessor de triste memória, Augusto Aras. E hoje, depois da sustentação que ele fez durante 30 minutos na sessão de hoje, é possível dizer que, de fato, o Paulo Gonet teve uma atuação impecável nesse caso. E a fala dele hoje é um exemplo disso, é um exemplo a ser seguido, a ser consultado por futuros procuradores gerais da República.
O evento de hoje, como eu disse, é um exercício pleno da demonstração de exercício pleno da democracia no Brasil, uma resposta da sociedade a essa ameaça tão grave que a democracia sofreu, e o desfecho amanhã será o início, marcará o início desse julgamento que deverá durar aí o ano todo, né? A gente deve, pelo menos até o final desse ano, ter a conclusão final de tudo. Mas o que eu acho mais importante é que a sociedade brasileira dá uma resposta e à altura da gravidade do que foi cometido durante o governo Bolsonaro, principalmente no seu final. O ministro Alexandre de Moraes rebateu as alegações de cerceamento de defesa, apresentando impressões de acessos aos documentos das investigações feitas pelos advogados. Durante a sessão desta terça-feira, 25, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou as preliminares de nulidade levantadas pelas defesas na denúncia contra Jair Bolsonaro e outros 7 acusados de tentativa de golpe de Estado em 2022. Moraes destacou que todos os envolvidos tiveram a oportunidade de acompanhar as investigações desde o início, reforçando a transparência do processo. Não me parece que o Ministério Público aqui tenha se utilizado de qualquer prova ou indício que a defesa não tenha tido acesso também. Até porque os advogados, todos os advogados, mesmo que em determinado momento as pessoas físicas dos advogados fossem outros, mas todos acompanharam desde sempre as investigações. Para não ficar citando e cansá-los, eu fiz no voto, que distribuirei a Vossa Excelência, cada vez que houve acesso nas investigações, as datas dos advogados Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Torres, Augusto Heleno, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Walter Souza Braga Neto. Foram inúmeros, como tem absoluto direito os advogados, a defesa, foram inúmeros acessos sempre a todas as provas e todos os documentos juntados aos autos. Durante o julgamento da denúncia contra Jair Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes fez duras críticas às milícias digitais, que continuam a tentar manipular trechos do processo para espalhar desinformação. Em sua fala, Moraes afirmou que esses grupos não irão intimidar o Supremo Tribunal Federal, destacando a importância de combater a disseminação de fake news. A atuação das milícias digitais segue sendo um tema central, refletindo os desafios à integridade do julgamento e à transparência das investigações. A íntegra dos vídeos, imediatamente no momento da denúncia, eu tornei público. Na verdade, a íntegra dos vídeos eu tornei público no próprio dia para evitar, nós sabemos que as milícias digitais continuam atuando, inclusive durante esse julgamento, tentando pegar trechos para montar, porque a especialidade dessas milícias digitais, a especialidade na distribuição, na produção e distribuição de fake news para tentativa de intimidar o Poder Judiciário. Não perceberam que, se até agora não intimidaram o Poder Judiciário, não vão intimidar o Poder Judiciário, seja com polícia, seja com milícias digitais nacionais ou estrangeiras, porque o Brasil é um país soberano e independente. Para evitar exatamente essas milícias digitais, liberei a íntegra dos vídeos, que está pública, as defesas têm total acesso, e demonstra a inexistência de qualquer coação ou irregularidade na audiência regularmente realizada para confirmar a manutenção do acordo premial, devidamente acompanhado pelo Procurador-Geral da República e por ambos os advogados aqui presentes. Se a denúncia apresentada pela PGR for aceita pelo STF, e caso seja condenado, o ex-presidente Jair Bolsonaro
pode enfrentar uma pena superior a 40 anos de prisão pelos atos golpistas. Ele foi acusado de 5 crimes, todos com agravantes que podem aumentar a severidade da sentença. Esse processo representa um dos momentos mais críticos de sua trajetória política, com implicações graves para sua liberdade e futuro jurídico. A denúncia reflete a seriedade das acusações e os riscos legais para o ex-presidente. No caso de aceite dessa denúncia, se começa, portanto, uma ação penal, em que poderão ser produzidas novas provas, defesa e também acusação terão novas oportunidades de se manifestar e, ao fim desse processo, em amanhã, de fato, ali o Supremo Tribunal Federal, entendendo que o ex-presidente deva se tornar réu depois dessa denúncia, ou seja, aceitando essa denúncia, aí ao fim de toda essa ação penal, é possível que Jair Bolsonaro seja condenado, se as provas se sustentarem e se o Supremo Tribunal Federal assim entender. E aí, se ele for condenado às penas máximas, né, o maior tempo de prisão poderia vir ali pelo crime de organização criminosa, que tem uma pena de base de 3 a 8 anos de prisão, com a possibilidade de aumento, no caso de uso de arma de fogo, posição de liderança e participação de funcionário público. Esses 3 agravantes são citados na denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que entende que o ex-presidente da República foi ali o chefe dessa organização criminosa que planejou um golpe de Estado no Brasil. Além disso, com esses agravantes, a pena por esse crime poderia chegar aí a 14 anos. Além disso, Bolsonaro responde também a outros crimes, né? Responderá também a outros crimes se essa denúncia for aceita pelo Supremo Tribunal Federal, e a gente vai ver agora quais são as possíveis penas para eles numa ilustração que a gente preparou. A abolição do Estado Democrático de Direito pode ter pena de 4 a 8 anos de prisão, golpe de Estado, 4 a 12 anos de prisão, organização criminosa armada, como eu acabei de citar, 3 a 8 anos, podendo aumentar em função do ex-presidente, no entendimento da denúncia da Procuradoria-Geral da República, ter liderado essa organização criminosa e também pelo fato ali de terem utilizado armas, né? O dano qualificado, que vai de 6 meses a 3 anos, e a deterioração de patrimônio tombado, de 1 a 3 anos de prisão. Somando todos esses crimes, ultrapassam aí, se aplicadas as penas máximas, 30 anos. Com os agravantes, isso pode chegar a mais de 40 anos de cadeia. Nesta terça-feira, 25, o Supremo Tribunal Federal viveu um dia histórico com o julgamento da denúncia da PGR contra Jair Bolsonaro e outros envolvidos nos atos golpistas. 4 imagens marcaram esse momento, revelando a tensão e a importância desse julgamento, que pode ter consequências profundas para a democracia no Brasil. Essas fotos ajudam a ilustrar um dia decisivo para o país, refletindo o peso das decisões e o impacto político da sessão no STF. Confira os detalhes dessa jornada histórica. 4 imagens que ajudam a contar a história do que foi esse dia que já é histórico no Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi o único dos 8 denunciados a comparecer ao julgamento. Fez questão de ficar na primeira fila, frente a frente com o relator Alexandre de Moraes. Sentado entre os advogados, Bolsonaro não conteve expressões de desconforto durante a sessão e chegou a usar as redes sociais para comentar as decisões que o desagradaram. Parentes de vítimas da ditadura marcaram presença por todo o simbolismo desse julgamento. Afinal, é a primeira vez que um ex-presidente pode virar réu por golpe de Estado. Também na primeira fila estava a jornalista Hildegard Angel, que teve a mãe Zuzu Angel e o irmão Stuart assassinados pelo regime militar. Perto dela, Lucas e Ivo Herzog, neto e filho do jornalista Vladimir Herzog, morto nas dependências do DOI-CODE há 50 anos. Do lado de fora do Supremo, uma cena curiosa, a venda de souvenirs do julgamento. Ao gosto do freguês, tinha imagem do presidente Lula e tinha também imagem do ex-presidente Bolsonaro. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal, deixe um like, digite sua crítica nos comentários e, se puder, compartilhe. A sua atenção e generosidade dão-nos força para continuar.
Valorizamos o seu apoio. Obrigado!